Bom dia, boa tarde, boa noite aos senhores dotados. Uma pergunta particular para você. Você é um dotado? Por que eu estou perguntando isso? Porque se você não é um dotado ou uma dotada, você não vai entender o que eu falo, muito menos vai querer permanecer ouvindo o que eu falo. Então, o que você quer no final? Você quer causar o caos, você não quer consertar o caos, porque acha na sua cabeça que tem gente para fazer o conserto seu. E Jesus seria um deles, o consertador da merda dos outros, porque ele morreu para te salvar, para você não ir para o inferno, porque é isso que você merece. Não é isso a ideia? Então tá. Então vamos lá. Eu achei que eu tinha falado sobre isso aqui, procurei nos arquivos nossos lá no Telegram, né, porque lá ficam arquivados. Procurei lá, não achei. Eu achei estranho. Aí o que que eu encontrei? Eu encontrei um escrito, algo escrito que eu escrevi lá para poder relatar o que seria entropia, na época que eu tinha entendido o que era entropia. Ficou muito mais fácil para mim depois de saber. É sempre assim. Quando você sabe, fica mais fácil. Depende também se você quer resolver, né? Saber para quem quer resolver fica mais fácil. Agora, quando você não quer resolver, saber fica completamente difícil porque você não quer resolver e agora você sabe, então você tem peso na consciência de saber e não fazer. Você entendeu? Você tem peso na consciência de saber e não fazer. Então fica mais forte ou mais pesado o seu julgamento, porque você sabe e não fez por quê, né? Então, assim, eu falo por mim, nós, povo das sombras, ligados às sombras desta terra, nós temos um pensamento, tá? O pensamento é o seguinte: você precisa fazer uma coisa, né? Tudo bem, tem que fazer. Faça, né? Faça, mas tenha responsabilidade com o que fez, ou seja, não deixe merdas para trás para os outros arrumar do que você fez e não sabia por que fazia. Entendeu, né? Então, ou seja, se você vai cagar, leve papel ou uma pá. Para quê? Para tampar, tá certo? Se você leva papel, você vai para o vaso, tá certo? O vaso vai dar descarga e vai levar a sua merda embora e a sua bunda que vai limpar é você. Não é mais ninguém. Não tem empregado, não tem escravo para ficar limpando sua bunda, tá certo? E nem se você sair para fora, né? Sair para o exterior e for cagar lá, você leve uma pá. Para quê? Para cavar aonde você vai cagar, para depois tampar, para que ninguém fique vendo a sua merda. Tá certo? E aí dê um jeito de limpar a sua bunda, porque senão você vai ficar fedendo. E todo mundo vai sentir que você está cagado. Tá certo? Então eu já vou avisando. Por quê? Porque nós, povo das sombras, nós somos adeptos a falar o que vai acontecer caso você queira fazer algo. Para quê? Para você arrumar. Por quê? Porque nós não somos seus escravos. Nós não somos seus vassalos. Nós não ficamos arrumando suas merdas. E eu não vou entrar nesse sistema, ou entraria nesse sistema, para arrumar a merda dele. Até porque quem fez tem que arrumar. Eu não vou arrumar merda de sistema nenhum. Tá certo? Então, quem faz esse trabalho é escravo. Eu não sou mais escravo. Eu não sou escravo, cara. Na minha consciência, já estou para lá de livre. Eu estou viajando num paraíso. Tá certo? Então, isso aí eu tenho que deixar claro para vocês que estão aprendendo e ouvindo aqui comigo. Esse grupo aqui tem uma grande quantidade de entra e sai de pessoas. Só ficam mesmo aqui, eu já percebi, que só ficam mesmo aqui ultrapassando
toda aquela bagunça da entropia deixada, é aqueles que realmente entendem o seu verdadeiro papel aqui e precisam de ajuda para não ficar muita merda para trás. Então, é para vocês que eu ensino, é para vocês, é visando em vocês. O resto, eu sei que o que ele está sabendo, pelo interesse que ele tem, vai piorar a vida dele. Isso mais cedo ou mais tarde. Preste bem atenção. E esses eu não vou ajudar. Eu não tenho um pingo de dó desses, nem um pingo. Eu, pelo contrário, eu até me afasto e viro as costas para não ver o que vai acontecer com ele, porque ele vai pagar pelo que fez. Saber indica responsabilidade. E não adianta a pessoa, porque antigamente a pessoa dizia assim, eu até aqui eu vou, porque até aqui o que acontece aqui nesse grupo? Muita gente casca fora. Até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou, porque eu não tenho condição de arcar com essa consciência. Aí, daí para lá, ele se coloca como inocente. Ou seja, eu não sabia. Não, na verdade, ele não quis saber, ele não quis permanecer, ele não quis continuar. Por quê? Porque ele não queria saber, ele tem problema com saber. Saber vai trazer um problema para ele, porque ele não quer fazer, ele não quer realizar. Então, saber para ele é um grandíssimo problema, tá certo? Então, aí ele chega lá no tribunal, depois que ele sai daqui, se eles aprenderam essas artimanhas da vida extraterrestre. Depois que ele chega lá em cima, ele diz assim, olha, até aqui eu fiz, mas daqui para lá eu não sabia. Não sabia? Não, você não quis saber. E agora a gente sabe por quê. Porque você não quer fazer uma turma que está aí jogando para o sistema antigo da ignorância, favorecendo a ignorância. Então, ele não pode deixar que o pupilo dele, que essas inteligências artificiais que acompanham você nas suas costas, não pode deixar você saber da verdade, porque você teria que arrumar as suas merdas, e as suas merdas não é sua, é delas. Sentimentos que batem em você não são seus, são deles. Tudo encosto do sistema, é uma inteligência artificial da alma biológica, que somos nós. Nós temos uma alma biológica chamada etérica, que tem consciência para permanecer vivendo numa existência pós-vida material. Deu para entender, né? Então tá. Então vamos lá, porque a gente tem que entender entropia. Eu achei que eu tinha ensinado sobre isso, mas não ensinei. Só escrevi. O que eu queria com escrever? Deixar você, ao ler, ter seus próprios sentimentos de entendimento, para ver até onde você consegue compreender. Tem gente que lê coisas aqui, gente, e diz assim: eu não entendi nada. O que ela quer dizer com isso? Que ao ler e não entender, ela não tem informação para unir o que ela acabou de ler, que é uma razão, para uma emoção que ela carrega, ou seja, ela não sabe nada, não foi para esse lado que ela caminhou em saber e agora ao ler não entende nada. Os sentimentos delas não foram voltados a aprender tais coisas e estariam prontas para compreender, não é entender, compreender perfeitamente o que está sendo dito, porque é para a própria vida dela, não é para a minha. Tá certo? Então, como eu não achei isso falado, eu achei estranho, eu achei que tinha. Porque tem um vídeo que ele é meio surreal para as pessoas, porque só pode ser avisado, só pode ser contado essa verdade se for num estado de historinha, do qual viraria chacota facinho, que ninguém acreditaria. Ninguém entraria nisso como verdade, mas como um jogo, como uma ilusão qualquer, que eles ficariam brincando, como um RPG, uma brincadeira, né? Só que RPG já deu morte, vocês sabiam? Por que RPG deu morte? Porque não é uma brincadeira, senão não daria morte, tá certo? Então assim nós vamos tentando avisar as pessoas. Nós somos das sombras por isso, porque a gente não se curva perante outra vontade que não seja do Criador. Sabe os terríveis, os malignos? Prazer, somos nós. Por quê? Porque nós não somos escravos e vassalos seus para ficar arrumando suas merdas.
Então, nós somos a favor, 100% a favor, de tudo que você praticou e tem consciência, ou não tem, né? Consciência para arrumar, seja dado a você arrumar. Então, nós não vamos ficar arrumando ou limpando merda dos outros. Cada um que arrume as suas. E quem viveu arrumando e aprendendo como forma de vida, de eternidade no céu, ficar arrumando a merda dos outros, vem para cá com aquele conceito de escravo. Qual é o conceito do escravo? Quando ele aceita que ele é escravo. Ele aceita de coração que ele é escravo. Aí, quando o patrão, que é o senhor da senzala, né? O senhor é o capataz, vê isso, que ele trabalha muito bem. Sabe aquela ideia de José, quando ele foi escravo no Egito, que ele estava lá na mão de Potifar? Ele aceitou de coração que ele era escravo, que era a vontade do Criador para ele, certo? Era a vontade do Criador. Ele não está errado. Presta atenção, ele colocou ele lá porque ele queria que ele soubesse o que é ser escravo. Então, seja um escravo. Senão você não tem como você saber. Se você lutar contra aquilo que ele quer que você seja, você está deixando de aprender. José entendeu. É meu tempo de aprender. Então, o que ele fez? Ele se tornou um escravo de coração, começou a fazer como coisas que ele nem devia fazer, ele começou a fazer lá, ajudando aquele que tomava conta, né? O capataz, a gente chama de capataz, aquele que fica lá responsável, a ponto dele, do capataz, confiar nele para fazer o serviço, porque sabia que ele era honesto e fazia de coração. Então, quando você faz de coração, você tem que ser honesto, senão você está enganando a si mesmo, tá certo? Então, você não pode ficar se enganando, você não pode estar aqui perdendo tempo. Não perca tempo aqui comigo, porque eu não vou te adular, eu não vou te bajular. Por mim, se você quiser ir, já foi tarde. Cada um vai arcar com a sua ação, sua decisão, sua responsabilidade. Por mim, cada um que se mandar, como já se mandou muitos daqui, vai ter sua consequência até aquilo que ele soube, porque ele não pode falar assim, que depois daquilo que ele parou, né, parou ali, ele não sabe, olha, eu não sei, por isso eu vou continuar fazendo o que eu acho que é certo. E aí o que que acontece? Ele chega, ele morre, né? Morre, porque vai acabar morrendo mesmo, né? Morre e chega lá e diz que não sabia, como se ele pudesse usar isso aí como favorecimento, né? Aí só que tem uma coisa hoje, que ele não está sabendo já, porque ele saiu, né? Então ele não está sabendo. Negligência da verdade. A verdade estava sendo falada e você estava onde? Se você até esteve em contato com a verdade, passou por lá, ficou sabendo, só que bateu contra a sua, que você não quer, e aí você foi seguir a sua. Isso é negligência, você negligenciou a verdade. Então, para a gente saber da verdade, realmente você tem que ficar com ela até ver onde vai dar. Até onde vai dar. E onde dá em alguns? No abandono. No abandono da verdade para viver na sua própria mentira. Tá certo? Então, vamos falar aqui rapidamente, já rapidamente às vezes é impossível, né? É tanta informação, mas vamos falar aqui de uma forma mais sucinta sobre uma coisa chamada entropia, porque falar é diferente de ler. Ler fica sobre os seus sentimentos. Se você não tem eles, você não vai entender nada. Agora, já ouvi, vai com os meus, aí de repente você entende os meus mais fácil. Então, olha só. O que é entropia, gente? Entropia é uma forma da termodinâmica que está ligado ao quântico, de você medir a desordem de uma consciência em um local. Tá certo? Então é o seguinte: imagine que alguém queira te testar. Tá? Ele quer te testar. Aí ele faz o seguinte, chama você, isso é um teste, chama você e coloca você em algum lugar. Colocou lá. Ao te colocar lá, o que ele quer? Testar, em primeiro lugar. Mas em que? Aí tem vários tipos de testes, dos quais esse teste é para ver alguma habilidade sua, habilidade, tá certo?
A entropia mede a informação, o nível de informação, de habilidade que você tem em algum lugar que você foi testado. Ou seja, vamos lá, se você não der informação para as pessoas, elas não sabem o que fazer. Então, ou seja, vamos facilitar dando exemplos para a gente poder compreender melhor. Uma empregada doméstica que sempre trabalhou na casa das pessoas, sabe muito bem o que é trabalhar na casa das pessoas, ao invés de uma que acabou de chegar na casa de alguém e acha que é como se fosse a casa dela, que ela pode fazer o que ela quer. Não pode. Tem coisas que você não pode fazer, por exemplo, não sentar na mesa com o patrão. Não pode, né? Dirigir-se de forma desrespeitosa, né? Porque ele está pagando para você. E assim vai. Tem as dele pessoal, que ele vai te dizer o que ele quer, por isso ele está te contratando. E aí a pessoa faz como de coração, ou a pessoa faz como de obrigação. Isso também está dentro da entropia, porque é saber. Saber, você tem que mergulhar dentro daquilo de coração. Se você não fizer o que José fez como escravo no Egito, você nunca vai saber o que é ser rei. Rei do seu próprio coração. Ou seja, faça de coração aquilo que lhe é dado a fazer para você entender o porquê. Se você já fez e entendeu, então não precisa mais praticar aquilo. Por quê? Porque você já sabe, então você não quer. Tá certo? Então você assume a responsabilidade de não querer fazer aquilo, porque você já sabe o que onde isso vai dar. Ou seja, se você já foi escravo e entende o que é ser escravo, talvez você tenha decidido a não ser mais escravo. Tem uma outra, por que talvez? Porque tem uma outra alma que decide ser escravo. Por quê? Porque não tem outro jeito. Aqui era assim, você vinha para cá e não tinha outra opção a não ser trabalhar para eles, para aqueles senhores que estão hoje como senhores da terra, estavam, né? Senhores da terra e causavam caos como uma máfia. Para quê? Para não deixar você saber, porque se você sabe, você evita muita coisa. Muita coisa não dá para evitar porque você tem que fazer algo. Então, esse algo tem que ser feito, então coisas, ações vão acontecer no universo de reverberação, né? É um bate e volta. Mas depois que terminou aquela obra, seja ela qual for, você tem que colocar as coisas no lugar e deixar da forma que estava. Você não pode sair e deixar tudo pior do que estava. Pior, porque você bagunçou. Você não só, às vezes, acertou uma coisa, mas bagunçou outra e deixou para alguém arrumar. E alguém não sabe arrumar o que você fez. Só você sabe. Então você tem que ter a responsabilidade de assumir o seu papel. Não procure o papel dos outros para se espelhar, para se salvar, para ir atrás dele, para receber uma salvação e uma eternidade. Porque não tem mais isso lá, não. Do outro lado, você está no estado etérico que não é conformado. Não está em conformidade ao seu Criador. O seu estado etérico é dentro de um corpo. E se você deixa o corpo por causa da morte, é sinal que a morte achou você incapaz de ser eterna pela desordem que carrega, que caminha com você, na verdade, porque são seres fractais que estão sentimentalizando você erradamente e não podem permitir essa ligação ir à frente. Então você percebe também que tem encostos ou sentimentos vendidos ao antigo sistema só para manter a gente nesse estado de retificação, que seria temporária, mas o temporário está virando eterno. Estava, né? Graças ao bom Criador Enki. Então, olha só, vamos lá. Vou dar esse exemplo para vocês entenderem. Imagine que essas pessoas que têm um bom coração e vão de coração para aquele ato, né? Para aquela ação, ela seja chamada para ser uma empregada doméstica na casa de alguém. Então, ou vamos retroceder um pouco no tempo. Ela é uma escrava, que aí fica mais fácil de entender a modernidade, mas a alma é a mesma, o sentido é o mesmo. Lá atrás, ela foi capturada, escravizada, transportada
arrebatada e deixada em outro mundo, sob a tutela e obrigação de um senhor para ser escrava, trabalhar para ele, porque ela tem os poderes que ele precisa que ela exerça. Tá certo? Beleza. Então, ela trouxe isso, aí você lembra dos negros, África e tal. Ela trouxe para o Brasil, e no Brasil elas foram obrigadas a trabalhar e sobre muita dor e pressão, né? Pressão e dor. Claro, senão ele não iria. Você acha que só se pedisse a ele, ele iria fazer? Ele não ia fazer, como nós. Nós não fazemos. Nós não aceitamos. Então vem a pressão e a dor para a gente fazer. E eu sei como é que eles fazem isso, tá? Por isso que eu já falei para vocês que eu não brinco com essas coisas. Eu não brinco com esse lado, porque eles furam o olho, quebram perna, matam filhos, fazem tudo o que for preciso para você entender, dizendo que está te retificando, claro, né? Então vamos lá. Aí você está lá como um escravo, sendo arregaçado, chicote, pá, tudo nas costas, filho levado, né? Aí você chega o momento de pensar por que que eu existo, para que que eu existo, para isso aqui? Então, se o meu criador. Aí tem duas formas: uma de se revoltar com o Criador, outra de aceitar o que o Criador quer que você faça, para entender o que ele quer te ensinar. Aí o que, que ele faz? Aí o que, que você faz? Ou você se revolta com ele, na existência que ele te fez, e aquela ali é miserável demais para você aceitar. E aí você se revolta e faz de tudo para ele poder te matar e acaba alguém, um ser, te matando e levando embora para te tratar porque você não quis passar por aquele aprendizado. Beleza, assim é levado. E tem a outra que faz o seguinte, ela é resiliente. Ela é resiliente, então ela abaixa, ela não sobe, porque revolta é arrogância. Ela abaixa, ela curva a cabeça e vai indo com a vontade do Criador, que criou ela e botou ela naquela situação, seja escravo, o que for, mas nós estamos aqui no escravo, tá? Aí ele, naquela toda, aí ele passa a ser de coração, ele muda o coração dele e passa a fazer a vontade do Criador dele, já não é a vontade do capataz, nem do Senhor dos escravos. Tá certo? Nem do Senhor dos escravos. Ele é o Senhor da casa grande. Não. Ele passa a fazer a vontade do seu próprio Criador, aquele que criou sua alma e a colocou ali naquele estado para aprender alguma coisa. Então, digamos que seja uma mulher, porque a mulher é mais elevada, né? A mulher mais elevada, ela vê o quanto que ela vai sofrer se ela ficar batendo de frente e tal. Ela é mais fácil de entender as coisas. Então, com elas é mais fácil de trabalhar. Então, ela entende mais rápido, porque aí ela pode ter filhos, ela pode ter alguma coisa, né? E ela quer, mesmo naquela situação, entender o que o Criador quer para ela e se curva. Beleza. De coração, tá? Estou falando de coração, não por necessidade. Estou falando de coração. Só de coração você entende o que é aquilo. Senão você passa desapercebido por alguns sentimentos. Beleza. Aí ela é bem vista. Por quem? Por aqueles que comandam aquela situação toda, ou seja, os senhores do sistema. Aí ele é bem vista. O que que fazem com ela? Ascensionam ela. Tira ela da senzala do meio dos outros e põe ela para trabalhar na casa grande, lá como cozinheira, como empregada lá doméstica da casa, fazendo os serviços da mucamba lá e tal. Beleza? Aí ela passa a ser uma alma de confiança, por quê? Porque ela faz de coração aquilo que o Criador quer que ela faça. Então ela vai passar por toda essa escola, claro que ela vai morrer, ela vai vai voltar em outra situação, mas ela é muito mais bem vista e tem um papel melhor naquela sociedade, daquele sistema, porque ela serve de coração. Então, enquanto ela estiver com aquele coração servindo aquele sistema, ela é bem vista. E é bem aceita e é bem colocada ou recolocada nele. Agora, quando você é o contrário, você é um revoltado, você não aceita, papapá, você é, né? Aí você é mal visto. A sua alma é retirada com mais facilidade, utilizada muito pouco, porque à medida que você sabe, já aí você já se revolta. Aí
você não é muito bem utilizado e é retirado. Só que ninguém entendia por que que esses eram assim e os outros faziam de coração, aprendendo muito mais que esses. Não, todos os dois lados têm aprendizado. O que se revoltou sofreu mais e sofre mais até hoje, certo? Até hoje. Esse é um padrão. Isso é um padrão. Então, quanto mais revoltado você foi, menos conhecimento desse sistema você teve e menos você favoreceu ele. Então você ficou mais conectado ao não do Criador para ele. Então, quando o Criador voltasse, o não dele para esse sistema seria muito mais favorecido por você que nunca aceitou ele. Seria mais aceito, o seu coração aceitaria muito mais a voz do Criador com você, porque ele é contrário a esse sistema, mas deixou você saber o que ele é contrário, porque não adianta ele falar para você, você não escuta. Você não escuta ninguém. Então, se você não escuta ninguém, tem que deixar você passar por tudo que você precisa passar para entender. Então, com isso, você passa a virar um expert na entropia. Tá certo? Vamos lá. Então, aí formou-se uma alma obediente de coração e uma alma desobediente também de coração. Todas as duas são favoráveis. Por quê? Uma aprendeu em paz e a outra aprendeu na guerra. Mas as duas aprenderam. Não sai daqui sem aprender, tá, gente? Isso aqui não acontece. Beleza? Então tá. Então vamos lá para a gente entender o que é entropia. Então, uma dona de casa, uma dona de mansão, vamos colocar assim, os donos das senzalas estão em mansões, estão com dinheiro, sabe? Os brancos, como, se você coloca os brancos e pretos como o branco acima e o preto abaixo, você coloca aqueles brancos que estiveram como donos de escravos, de centenas de escravos, estão hoje lá em cima. E os escravos que trabalhavam bem para ele, porque reconheceram de coração seu serviço, estão com ele lá em cima. Tá certo? Agora, aqueles que se revoltaram, mas fizeram um bom trabalho porque aquele negócio, ou eu faço e eu perco, eu não vou perder minha vida porque eu já estou aqui, eu vou viver ela o mais em paz possível. Então, no interior ele era um revoltado, mas um controlado exteriormente para não perder tudo aquilo que ele tinha ganhado, né? Já tinha recebido. Porque se ele revolta, ele já vê onde vai dar, porque tem muito revoltado lá fora que termina mal pra caralho. Deu para você entender? Então ele também não quer ir lá para fora como um revoltado. Então ele fica dentro da casa, trabalhando bem, né? Mas com o coração insatisfeito, porque não é, ele é um escravo. Ninguém viveu, ninguém nasceu para ser escravo. Isso foi montado, isso é uma forma de educação. Tá certo? Isso é uma forma de educação. Depois que a pessoa entende, aí ela não precisa mais daquela educação, porque ela entendeu o que eles queriam dizer. É como você corrigir uma criança. Você corrige quando é pequeno, para que quando ela cresça, entenda por que o pai dela corrigia ela. Se ele não entende o que o pai fazia, ele passou na escuridão aquele tempo, e aí ele fica revoltado. Deu para você entender, né? Então, entender é a base. Saber é a base. Então, vamos lá. Aí, aquela dona de mansão contrata uma empregada doméstica para trabalhar para ela porque ela é arrogante, ela tem a arrogante e tem aquela que só precisa de ajuda, precisa de uma auxiliadora. E aí trata bem pra caralho aquela mulher, olha, põe ela até para sentar na mesa para comer com ela, sério mesmo. Já estou falando sério, vamos lá para vocês entenderem os sentimentos que acontecem. Ela tem dinheiro, ela está lá na alta sociedade, mas ela não tem um coração revoltado, ela tem um coração, como eu disse, inteiramente integrado àquele teste que ela foi colocada. Então, ela foi colocada na alta, ela está na alta, mas ela não é desumana com os que estão abaixo. Pelo contrário, ajuda, faz de tudo que ela puder e for autorizado pelo sistema a fazer, porque tem coisas que se ela fizer, até ela perde o que é dela. Então, tem que saber os limites, porque isso aqui é um teste, são testes. Se você atrapalhar o teste dos outros só porque você é boazinha, você não é boazinha. Deu para você entender, né?
Se você, eu sou boazinho demais, eu vou te dar a cola de tudo que você tem que fazer. Aí você quer que a pessoa ande lambendo o seu rabo. É só isso. Você está bajulando alguém com as respostas que ele não tem para ele ficar colado em você, né? Então isso não tem mais não tem mais vazão aqui. A gente não aceita isso. A gente já sabe, está falando. Então vamos lá. Então ela chama aquela pessoa como uma ajudadora para trabalhar. E é muito humana, trabalha até com ela, faz serviço com ela. Ela nem se vê. Você não vê uma empregada, você vê quase que uma amiga, confidente, que trabalha junto com ela, que chama ela para onde ela vai para fazer as coisas com ela, para acompanhar. Ela quer uma acompanhante que ajude e trabalhe com ela, para ela também não se sentir sozinha no serviço. Sabe aquela coisa de se sentir pesado e sozinho? Então ele chama uma pessoa para vir ajudar. Aí ela tem esse sentimento para apresentar para alguém que ela está pagando. Agora tem aquela outra, vamos ficar nessa outra que essa é mais difícil de entender. Tem essa outra que é muito super, super arrogante, tá? No top. Eu lembrei da Xuxa aqui agora. Mas do top da galáxia, sabe? Aquela coisa, pá, lá em cima, dinheiro, fama, riqueza, e ela não está aqui para fazer coisa de escravo, de medíocre, de pobre, tá certo? E ela entende o sistema pobre. Pobre está abaixo, o rico está acima, e na cadeia alimentar o rico come o pobre. Tá certo? Beleza, então vamos lá. Aí o que que acontece? Ela, tipo assim, ela vai fazer vamos botar um exemplo aqui, ela vai fazer uma comida para a alta society dela, de um prato exótico que ela quer apresentar, que ela sabe fazer, que ela aprendeu lá nas suas é, escolas culinárias europeias, internacionais, né? Beleza. Aí ela pega, tem, né, a cozinha toda planejada, aquela coisa toda linda, os utensílios tudo no seu devido lugar e tal. Aí ela contrata uma empregada, né, para estar ali arrumando a bagunça que ela vai fazer, porque a empregada não sabe fazer a comida, quem vai apresentar que fez foi ela. Então ela se veste de empregada, ela não é empregada, e vai fazer uma comida para apresentar como a top para os amigos da alta society dela. Então ela veste, põe um avental para não sujar suas lindas roupas caras, né? Porque a empregada já tem a roupa de empregada. Então qualquer coisa é só trocar porque é tudo igual. A dela não, a dela é de grife, de marca, e não pode sujar. Então ela põe aquele avental lindo, chique, maravilhoso, né? E vai lá para a beirada do fogão. Não é um fogão qualquer, né? É um avião. Ali você tem que saber lidar com ele, porque é muito botão. E aí ficar apertando no botão é foda, né? Dá uma outra sensação. Apertar no botão dá outra sensação, sabe? Então vamos lá. Aí o que que acontece? Ela começa a fazer aquela comida e precisa de pratos e coisas e, né, utensílios, e aí ela vai pegando. A empregada fica só olhando, a empregada não faz nada, porque ela não pode se meter no prato da chique. Então, a empregada está a nível baixo. Então, eles pagam muito bem por empregadas internacionais, que sabem fazer comidas internacionais. Aí já muda o patamar de empregada. Ela já não é empregada, ela passa a ser aquela mentora da casa, né, que fica cuidando da casa, sabe? Aquela que fica coordenando os empregados, aí fica falando como é que faz. Exatamente. Então ela já deixa de ser empregada, governanta, ela vira uma governanta. Beleza. Mas é uma empregada de qualquer jeito. Mas aí vamos voltar à historinha. Aí a mulher faz aquela bagunça, né? Suja tudo, porque ela não é empregada, presta atenção, ela não é empregada. Ela não está ali para deixar limpinho, arrumado, porque ela contratou alguém para limpar a sua sujeira, suas merdas. Tá certo? Então ela não se preocupa com nada que ela faz na casa, porque ela tem gente para limpar suas merdas. Você entende isso, né? Beleza. Então, depois que ela fez aquela bagunça toda, que a comida está pronta, aquela empregada recém-contratada, que não sabe de nada, se ela não ficou vindo ali, reparando o que a proprietária, a dona lá fazia, ou melhor, se ela vê o que ela fazia, ela aprende a como fazer. Aí já vai para outro patamar. Só que aí ela vai fazer comida nesse nível para quem? Né? Até porque é caro fazer tipo de comida assim e vai entregar essa comida para quem, né?
E uma vez ou outra ela pode vir a fazer porque ela viu ela fazer e aprendeu. Mas não é uma coisa constante. Então, é um conhecimento esporádico que pode ser usado um dia que ela quiser dizer o quão ela é gostosa também, por ter trabalhado em casa de gente rica. Deu para você entender, né? Tá bom. Então, é o seguinte, ela pega ali, e se ela não viu, ela tirar as coisas e fazer aquela bagunça toda, o máximo que ela vai fazer quando ela for chamada é limpar. Limpar ela sabe. Limpar ela sabe. Então, limpar ela vai. Empregado para limpar é fácil. O mais difícil é empregado para arrumar. Tá certo? Por quê? Porque, primeiro, a casa que você vai estar arrumando não é sua. Então, você não coloca onde você quer. Você deveria colocar aonde foi estabelecido pelo dono da casa para voltar para lá. Então, ou seja, ela estava aqui e ela tem que voltar para cá, para esse mesmo lugar, para estar arrumada como o dono, a dona quer. Tá certo? Então tem que ter esse conceito, senão fica bagunça. Porque você pode chegar na casa dos outros e limpar a casa dos outros, e na hora de arrumar e colocar as coisas no lugar, você coloca tudo no lugar errado, o dono vai encher o saco. E se for um dono arrogante, vai dizer que você não sabe nada. Só que você não sabe. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você fazer por querer. Aí você sabe. Então, nesse caso, não é uma afronta ao dono, é uma ignorância. Ele não sabe, ela não sabe onde é que ficam as coisas, tá certo? Então, o que tem que ser feito? Ensinado. Agora, se você não ensina a pessoa que está, né, o escravo, a fazer as coisas como se deve, você também não pode cobrar dele. Por quê? Porque ele não sabe. Aí você entendeu o que eles começaram a usar como favorecimento das suas próprias almas num tribunal para se tratar? Exatamente, porque se ele soubesse que sabe, ele teria que ir para outro lugar e não para o céuzinho dele. Tá certo? Aí ele fez o quê? Aí ele jogou com a alma dele, que é o pupilo dele, né? Que é o etérico humano, que ele acompanha, que ele é o acompanhante do humano, fazendo aprender alguma coisa ou não. Ele conduziu a consciência dele para não saber e assim sendo inocente ou inocentado. Não é que ele é inocente, não. Ele é inocentado por não saber. Então, coloca lá de novo, porque ele vai ter que saber. Então, vai vir uma roda de Sansara, porque ele nunca sabe. Então, tem que sempre estar lá. Eles perguntam, por quê? Aí chama você de lixo. Porque você não é lixo. O problema é quem estava lixando você. Tá certo? Quem estava lixando você. Aí deixou você nesse estado. Então vamos voltar aqui à história. Então, se a menina, a empregada, a escrava, ela sabe aonde estão as coisas, porque ela já tem conhecimento, foi ensinado para ela, olha, aqui ficam as panelas, aqui fica isso, aqui fica aquilo outro, ela já vai limpar depois da sujeira, vai limpar e guardar no seu devido lugar. Então ela vira uma boa empregada doméstica, ela vira uma boa escrava dentro da casa grande. E de confiança, por quê? Porque faz de coração. Ela não faz como uma intenção de trampolim, ou seja, seduzir o marido da branca, né? Porque ela passa a ser vista como escrava, como negra, né? Ela está numa classe menor. E aí ela se vê dentro da casa vendo que o marido daquela mulher, né, não tem a satisfação total que ele gostaria de ter. Ele é carente emocionalmente porque são frios. Eles têm que ser frios porque lidam com vidas humanas, mesmo que elas sejam negras, mas é vidas humanas. Aí eles têm que ser frios. E aí acaba que dentro do casamento ali não tem aquela coisa de calor, de quente, né, de amor mesmo, pegar fogo. Aí eles percebem que é um jogo de casamentos forjados para manutenção do sistema. Aí a mulher já vai ensinada desde pequena a servir o marido como um senhor para ela. Então, ela não se rebela quando ele quer as coisas dela.
Só que algumas foram se sentindo assim, entendendo isso que eu estou falando para você. Aí elas foram se revoltando. Essas que revoltavam não podiam revoltar muito porque via a severidade do seu, entre milhões de aspas, senhor, que teria casado com ela, né? O seu coautor daquela vida. Então, ela faz o quê? Ele faz o quê? Imprime nela uma objeção severa contra aquela atitude. E aí ela é colocada no lugar dela. Então, aquela que volta para o lugar dela, volta insatisfeita e, claro, insatisfazendo ainda mais o marido, né, que seria marido, mas não é marido, é senhor. E aí ele tem, porque ele quer, ele está no gás todo, né? Está precisando dar uma, e pega a mulher e faz a força. Só que ela concede, mas não transmite um sentimento. A escrava que está ali dentro, vendo toda essa situação, vê uma brecha para entrar, dando a ele o que ela não dá, amor. Só que ela é escrava, ela pensa que ela vai subir dessa maneira. Aí você imagina onde vai dar. Várias histórias trágicas nesse sentido, da mulher do cara se sentindo rebaixada por uma escrava, porque dá uma coisa para ele que a mulher dele mesmo não dá, e aí ela fica amante, escrava. E olha, vai gerando um monte de sentimentozinho com isso que é mantido nessa escola até hoje, só que de formas diferentes de ser vistas. Mas aí, voltando. Então, dentro daquela casa, tudo foi bagunçado. Quando o escravo, né, porque os senhores não querem, só sabem bagunçar, não sabem arrumar, e acham que está fazendo a melhor coisa do mundo, porque eles sabem, né? Então eles pagam quem pode fazer o serviço da limpeza de merda para eles, e eles saem fazendo merda como se o sistema tivesse que ser sustentado nessa ignorância. Beleza. Aí o que que acontece? Se a empregada, essa escrava, não sabe o que que ela vai fazer, ela vai limpar e vai deixar isso tudo em lugares diferentes daquele original. Isso é chamado de entropia, uma desordem. Sabe fazer uma coisa, mas não sabe fazer outra. Então, por que que faz? Não sabe. Então, não sabe, tem que ensinar. Tem que ter alguém que sabe e ensine. Então, alguém de coração vai lá e ensina a pessoa. Beleza. A pessoa sabe. Depois que ela sabe, o que que ela faz com o que ela sabe? Aí sim é contado. Aí sim passa a valer o teste para você, sabia? Porque senão não vale. Eles jogaram com essa invalidação dos testes. Deu para você entender, né? Eles começaram a usar a ignorância humana para invalidar os testes e, ao mesmo tempo, se aproveitar dela. Aí, a humanidade nunca terminaria esse processo. Então, foi chamado de sino da entropia. Como que é visto por nós? Sino da entropia, tá? É assim. Imagine os negros trabalhando nas suas senzalas, né, lá nos seus carnaviais e nos seus cafezais. Chega a hora do almoço, eles têm que comer. Tem que ter cuidado com o animal de carga, porque senão ele nunca consegue, não tem força para carregar a carga, ele não tem energia suficiente. Então, eles aprenderam a fazer comidas fortes, feijoada é uma delas, comidas fortes para dar muita energia para ele trabalhar, para ele manter ali o peso nas costas. Tá certo? Então ele está lá trabalhando, chegou. Como que ele sabe que está na hora de comer? Eles tinham um sino, vocês sabiam disso? Que nas casas grandes das senzalas tinha um sino que batia na hora do almoço e que toda a região onde eles trabalhavam escutava, um sino bem alto. Ele pim, 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 aí batia e todo mundo sabia que os capatazes lá sabiam, olha, está na hora do almoço, vamos embora. Aí conduzia todo mundo para o local de alimentação e deixavam eles se alimentar, depois traziam eles de volta para trabalhar. Então, o sino foi baseado nesse conceito, chamar para se alimentar. Ah, mas quem se alimentava inicialmente? Os negros humanos adâmicos da Terra. Aí, no final, as entidades da cadeia alimentar acima dos humanos, os angelicais. Tá certo? Então chama eles
para vir comer. Então, onde ele é tocado hoje? Espiritualmente falando, porque essas entidades são espirituais, ou seja, já estão no estado de morta. Tá certo? Então, ela que vem matar você, então ela tem que estar no estado que ela vai levar você. É morte. Ela tá no estado de morta e vai levar você para a morte, que é a separação da matéria. Então, quando toca esse sino, hoje, é nas religiões, nas igrejas. Para quê? Para dizer que está na hora de se alimentar. Se alimentar de quê? Da ignorância, do não saber. Então, todo mundo que vai para aquele lugar ali e diz que ele vai se alimentar de um espiritual, na verdade, ele vai servir de comida para o espiritual que vai para lá se alimentar. O que que esse espiritual vai lá fazer nesse dia de reunião? Observar qual dessas pessoas que estão lá tentando buscar de Deus uma solução para a sua vida, tá certo? Está mais enrolado, ou seja, tem mais entropia, ou seja, está mais bagunçada, ela não sabe arrumar. Então ela se conecta com essa pessoa, é como uma sanguessuga, ela prega nela e vai com ela para casa com a intenção de, né, entre aspas, arrumar a confusão. E como é que ela arruma a confusão? Dizendo que você tem que ir para o mundo dela, porque lá ela vai te ensinar como arrumar, porque você não sabe, então ela passa a matar você. Ela leva você para se alimentar daquela energia de arrumação que você não sabe. Dependendo de como você for, a energia é maior. Se você for revoltada, a energia que ela recebe é maior, porque ela tem mais poder sobre você. E ela gosta de se sentir poderosa. Então, você se curvar e obedecer passa a ser um lacraio mais bem visto, com menos utilidade, digamos, de poder, assim, de energia. A energia mesmo está nos revoltados. Tá certo? Então, ele usa esses amáveis para revoltar o outro, dizendo assim, olha o que eles dizem. Ó, a culpa de vocês estarem passando por isso é desses aqui, que é uns imbecis, uns bostinha que não entende nada, é amorzinho total. E é por causa deles que vocês não conseguem alcançar o que tanto queriam de parar essa escola da serpente. Aí você imagina como é que eles vêm para cá vendo os docinhos desse mundo. Os docinhos, eu chamo eles de docinho. Olha, essa aqui, tem umas aí que eu vejo, eu falo assim, essa aqui é docinha, então ela tem que ter cuidado com ela, porque ela morre fácil. É docinha demais. Não sabe. Os mais revoltados ficam espertos. Não é para ninguém ficar revoltado e nem para ninguém ser docinho. É para você ser temperado. Sabe o que é temperado? Tá? Então é para você ser assim, você saber o momento de dizer não, porque você vai favorecer uma coisa que você não quer mais aqui, e o momento de dizer sim, porque você quer e precisa favorecer isso para aqui. Então você tem que saber, você tem que ser temperado, não andar sobre a consciência da cola dos outros. Então, gente, entropia é você não saber colocar de volta aquilo que precisou fazer e desarrumou, desajustou, desalinhou. Deu para entender, né? Aí o que você teria que fazer? Por exemplo, numa casa é sempre chamado alguém para fazer alguma coisa. Às vezes, pelo que precisa ser feito, sujeiras vão ser causadas, né? Vão ser utilizadas ali naquele local, porque é uma sujeira. Né? Então, vamos botar, esburaca uma parede, né? O cara precisa fazer um serviço. Ele esburaca a parede, ele vai deixar uma sujeira de pó, de quebrados lá, né? De sujeira lá. Aí o que tem que fazer? Fazer o serviço, né? Faz o serviço e arruma o máximo que puder ali daquela sujeira que você deixou, porque foi você que fez. Ah, mas quem precisava? Era o dono da casa, não era ele que precisava? Então eu fiz o serviço para ele. Ele que arrume a sujeira que foi preciso fazer. Não é assim? Que alguns pedreiros pensam. Já tem outros que evitam, colocam uma
lona preta, né, um plástico preto no chão, para deixar a sujeira cair em cima, para facilitar a limpeza, e aí ele já leva ali, já enrola aquele saco e já leva tudo para lá, mas fica ainda um pó. Aí tem que ter um empregado especializado para limpar aquele pó, se o proprietário não tiver condição, ele mesmo tem que fazer. Tá certo? Ele mesmo tem que limpar para não ficar aquele pó que foi espalhado. Beleza, gente? Então entendam isso que eu estou dizendo. Só que tem outros, eu já vi, pedreiro que não só limpa depois de feito, faz o serviço bem feito, pega toda a sujeira, limpa e ainda tira o pó, como se não tivesse ninguém sujado ali, cara. Impressionante. Aí você tem um conceito melhor sobre esse, é ou não é? Não tem? Então, ou seja, quem faz melhor o seu serviço é mais conceituado, ou seja, ele sabe arrumar a entropia que é causada. Entropia é o quê? Vamos lá para a gente entender? A entropia, gente, ela é o conceito da termodinâmica que mede a desordem das partículas, isso é consciência, de um sistema físico, material. Ele tem que saber por que aquilo é feito e como se desfaz se for preciso, ou como limpa a sujeira do que foi feito. Tem vários conceitos a serem aprendidos sobre o mesmo prisma, tá certo? Entropia é uma grandeza na termodinâmica representada nas formulações da física pela letra S, pode significar Sold, que é o nível mais alto da consciência humana, ou serpente, que é a escola de Encke, tá certo? Foi ele que criou isso para a gente saber. Então, começaram a vir esses conceitos. A entropia é uma grandeza na termodinâmica, né, que chega nesse patamar de ensinar para você algo quântico, algo mais profundo, algo de um entendimento mais evoluído. De acordo com a lei da termodinâmica, quanto maior for a desordem que alguém tem, tá certo? De não saber o que faz, e isso ligado a um sistema que está sendo montado, maior será também a sua entropia, porque ele não sabe. Então, virou-se pedra de troca não saber. Quanto mais ignorante for, melhor será. Então, vamos lá. Um exemplo. Quando alguém entra na cozinha, como eu contei para vocês, e deixa aquela bagunça. Aí, depois da bagunça, tem que ter a arrumação, a limpeza. Se a pessoa não sabe fazer isso, ela fica em desordem, mantém a desordem. Mesmo que uma desordem limpa, é o que a religião fez. Limpando, mas não reordenando. Ele limpou ela, mas não colocou ela no lugar. Não adianta. Ela está limpa, mas está fora de local, fora do lugar que era original. Por exemplo, o casal inicial estava separado, já não está mais. Isso é colocar de volta aquilo que era no início. Você entendeu? Uma coisa é que eles estariam em paz fazendo o que estavam fazendo, separados, outra coisa é estar em paz fazendo juntos. Entendeu? Fazendo juntos não tem entropia. Fazendo separado tem entropia, mas estão limpos. Então, olha só. Da mesma forma, seria o sistema da entropia que foi criado, né? Ou seja, quanto maior o processo de alteração de um estado emocional, quanto maior for esse processo, né, maior será a sua desordem sentimental. Todo mundo sabe disso, ou não? Então, fizeram isso, desordenaram o estado sentimental do humano para mudar ele. A intenção era reformar. Como você reforma uma casa, você não faz muita sujeira. O problema é que deixaram a sujeira, não arrumaram. As entropias são espontâneas, tá? Acontece porque você, por exemplo, quer fazer um jantar de gala para alguém. Foi gerado naquele momento. Sabe, você planeja algo e em cima desse algo planejado, que não era algo já, né,
existente, você planejou para existir, você não sabe o que vai acontecer porque é espontâneo. Então, vamos ver o tamanho da desordem que vai acontecer pelo que ele quer fazer. Tá certo? Então, isso quer dizer que seguem princípios da natureza adâmica, sendo irreversíveis no âmbito etérico de conhecimento. Então, o que está feito não está para fazer, não pode ser desfeito. Ah, como é que vai viver com isso? Voltando ao passado para fazer uma retificação, retificando a alma pelos atos cometidos de uma ação. É complicado, viu, gente? Se não souber o que eu estou falando, vai ficar viajando na maionese. Não tem coisas que não dá para arrumar porque já foi feito e é irreversível. Por quê? Porque é uma entropia espontânea. Beleza? Vamos lá. Por exemplo, quando um copo de água, né, cai no chão, o resultado da bagunça gerada é a entropia, que é ele derramar, quebrar os cacos, se espalhar, perigo cortar. Aí você vê a consciência que tem que ter, que tem que juntar. Imagina a pessoa que quebra garrafa na rua de espontâneo. Ou não é nem espontâneo, isso não é uma coisa que acontece. Isso é uma coisa gerada porque ele quer gerar, porque ele sabe que o caco de vidro naquele lugar vai machucar ou vai causar alguma coisa com alguém. Né? Entendeu? Então, aquele ato é um ato que pode se tornar irreversível se o desgraçado não for parado e aqueles cacos serem catados. Por ele que quebrou, porque ele quebrou intencionalmente. Se ele não teve a intenção, ele não tem que ser punido, mas tem que ser ensinado que ele tem que catar o vidro, porque pode causar algo irreversível em alguém que vai pisar naqueles cacos. Entendeu, né, gente? Vocês entenderam? Então tem que falar para a pessoa que faz algo errado no sistema, porque você está cooperando com uma ação ruim para alguém. Deu para entender, né? Então alguém vai pisar naquele caco de vidro que você deixou ali. Então você tem que catar ou avisar que tem. Mas avisar indica que você não pode tirar, certo? Ou não quer tirar. Não, uma coisa é não poder, outra coisa é não querer. Se eu quero e posso, eu faço. Se eu quero e não posso, não faço. Tá certo? Se eu quero e não posso, não faço. Se eu posso e não quero, também não faço. Então depende de como você vai ver a situação. Beleza? Uma causada por você, que é aí a obrigação você fazer, limpar. Agora, outra é ter sido causada por alguém e você sentir um desaforo, ter que arrumar a merda dos outros, que é o que eu acho. Que é o que eu penso. Eu não fico arrumando merda dos outros. Eu aviso, olha, não vai por aí que tem um caminho aí que tem merda. Vão botar você num pepino do caralho. Se eu fosse você, não entrava nisso. Mas a pessoa decide se ela quiser. Se ela quiser, eu não vou lá ajudar ela, não. Ah, agora eu estou indo aqui, eu fui pelo caminho justamente que você falou para não ir. E eu fui. E agora eu estou aqui. Me ajuda aí para sair. Não, deixar você, amigo. Vou ficar arrumando sua merda, não. Você fez, aprende a se arrumar. Eu não vou ficar nessa, não sou seu empregado. Não vou ficar arrumando entropia dos outros. Entendeu? Então, ou seja, depois que esse copo cai no chão, gera uma entropia deste ato, certo? No entanto, seria impossível, você pode catar os cacos para não deixar ferir alguém, mas seria impossível botar a água de volta dentro do copo para beber, por exemplo, como estava anteriormente. Né? Então, por isso que eles falaram que leite não se chora por leite derramado, porque já está derramado, não tem jeito de colocar ele para beber de novo. Até porque ele pode vir com cacos de vidros e matar você. Então é melhor deixar para lá. Larga, já derramou, já quebrou, esquece. Compra outro, pega outro, segue em frente, esquece aquilo. Aprende com o ato, mas não tenta refazer ele da sua maneira como se fosse possível. Tá certo? Então, fica impossível retroceder alguns atos ou ações dessa entropia,
que é espontânea. Beleza? Então vamos lá. Etimologicamente, não sei se você sabe, que o termo da entropia se originou a partir do grego entropi, que significa em mudança, está mudando de um estado para outro estado. Tá certo? Está trocando de estado. Isso é uma entropia. Isso é que é considerado. Então, a mudança de estado ficou sobre o sino de uma igreja, ou que anteriormente também foi colocado como um sino de alimentação que uniu as duas coisas. De um Deus que chama para se alimentar. Tá certo? E aí, qual seria o seu Deus? Porque o meu não chama para isso, não. O meu é criador, ele nem me criou para esse tipo de coisa. Mas o seu talvez te chame para se alimentar dentro desses locais do qual você vai lá o adorar. E não sabe o que acontece lá e nem sabe o que você traz de volta para casa de lá. Beleza. Então, olha só, né? A minha entropia, a que eu trago, é negativa. Negativa, ou seja, ensino a você a arrumar a sua própria merda que você vai ter que fazer para refazer o que fez. Não tem outro jeito, porque eu não vou fazer por você, nem para você. Posso te ajudar a entender, mas eu não vou lá bater o seu preguinho, não, filho. Não vou lá dar sua sentada, não. Eu não vou lá fazer as coisas que você tem que fazer, não. Os apertos nos botões do seu avião é seu. Eu não penso que eu vou lá pilotar ele para você, não. Então, olha só. Como a nossa entropia é negativa, e negativa ficou com a escuridão, ficou com o negro. O positivo ficou com o branco e o negativo ficou com o preto. Tá? Então, a minha entropia é da sombra, mas nós temos uma forma de pensamento, nós temos uma maneira de pensar muito severa, que aquele que fez tem que se responsabilizar. Simples assim. Negativo, então. Ou seja, podemos te ensinar se você quiser resolver. Caso não queira, foda-se, é seu. É simples assim. Então, a entropia negativa, no âmbito da organização administrativa sistêmica, é a definição dada à empresa, uma companhia ou um sistema, que é esse que nós combatemos, que está se restabelecendo. Ele já não pode mais fazer o que fazia. Você está vendo? Ou vocês não estão vendo? Ou seja, se recuperando da desordem e falência que tinha, né? Que seguia por vontade própria. Estavam conscientes fazendo isso. Ou seja, quebram garrafa na rua para causar um acidente. Isso é de propósito. Era assim que eles faziam. Esses seres que trabalhavam contra nós, que também é da família, também são das sombras, faziam porque queriam, porque viram que diante das opções, essa era a melhor que tinha. Então, trabalhar na casa grande dava-se a possibilidade de deitar com o dono da casa. Podia dar para ele. E se associar a ele como se fosse também dono, porque ele gosta e precisa de dar uma, né? E ele dá uma nas suas costas, no seu rabo. Então, olha só, o conceito da entropia negativa, que é a nossa, das sombras, consiste em reverter a entropia final que você alcançará. Ou seja, difícil dizer para um pedreiro que ele terminou o serviço e virar para ele e falar: meu filho, limpa essa porra aí, cara. Ainda mais se eu falar assim, como eu falo, né? É difícil aceitar, mas imagina, dono rico, milionário, né? Vai dizer que ele é muito arrogante, mas ele estaria só ensinando. Então, tem várias formas de ensinar. Eu posso falar de um jeito, posso falar de outro, depende do meu estado emocional. No estado emocional, eu posso dizer para ele: ô meu amigo, desculpa aí, vem cá. Isso aqui, por favor, limpe isso aqui, ó. Cate os cacos aí, cate os tijolos quebrados que você teve que quebrar, joga fora, por favor, e dá uma limpeza aí, que depois eu peço alguém para, né,
limpar o resto. Mas limpa o grosso porque o grosso foi você que fez. Isso é um jeito de falar. Outro jeito de falar, que é um outro estado que também me acompanha, e não é por ser melhor, depende de como a pessoa está fazendo a coisa, né? Revoltada muitas vezes e tal, porque eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês entenderem como é que é a coisa. Depende de quem está fazendo e qual é o estado que ele está tentando imprimir em mim. Minha tia teve um problema no banheiro da casa dela e precisava trocar uma coisa lá do vaso que estava vazando. E aí, para trocar o vaso, tinha que tirar o vaso, quebrar o azulejo, não é azulejo, não, é a pedra lá debaixo do vaso, que eu não sei como é que chama aquilo ali, com esse tipo de pedra, né? Porque cada uma tem um nome. E aí tinha que quebrar aquilo ali, pegar o cano e fazer uma arrumação lá, que uma pessoa especializada, que sabe o que faz, saberia. Aí um cara viu que estava precisando de dinheiro. Ele só estava precisando de dinheiro. O interesse dele era ter dinheiro através da consciência da minha tia, que ela não sabia. Ela não sabia, então ele disse que sabia. E ela, como não conhecia ele, acreditou nele, confiança, né? Só que você confia uma vez, depois. E depois? Então vamos lá. Aí virou para esse cara, entregou o serviço para ele. E precisou sair para comprar umas coisas para ele vir terminar o serviço dele. Quando ela chegou, sério mesmo, isso que eu estou contando aqui não é uma historinha inventada, não, porque outras são, mas outras não. Chegou em casa, estava a parede de trás do vaso toda quebrada e o chão do banheiro todo quebrado. O chão da parede do banheiro atrás do vaso toda quebrada, as pedras que tinha lá, né, colocadas, toda quebrada e o chão todo quebrado. Aí virou para a minha tia apavorada, né? Falou, que é isso, cara? Não precisava. Para que você está fazendo isso? Porque qualquer um, mesmo que não saiba, entenda que não precisa. Tá certo? Aí ele disse que já que tinha que quebrar uma, ele quebrou todas para poder refazer o banheiro dela já. É, porque ele disse que ela não ia achar a mesma pedra. Então, para ficar igual. Ele só arrumou mais serviço para ganhar dinheiro nas costas dela. Sabe o que ela fez? Porque tem gente ignorante e tem gente ignorante. A ignorância da minha tia foi mandar ele correndo sair de lá. Sai daqui, seu merda, né? Sai. Deixa do jeito que está, que eu vou pagar uma pessoa capaz, porque agora eu vou ter que pagar mais e não vou pagar para você, porque você não sabe fazer o serviço. Já sei que você não sabe. Então você só está querendo dinheiro. Tanto é que ela pediu para ele colocar lá uma dessas pedras lá, ele não sabia nem assentar ela na parede. Então, daí ela já mandou ele correr, falou, não, esse cara quer ganhar meu dinheiro. Então, qualquer um mais ignorante consegue entender que isso não está, porque isso é conceito de entropia, você saber o que é feito e como faz para saber como que se arruma. Se você pode até não saber como arrumar, mas tem que saber pelo menos como é que faz, para você não ficar sendo enganado, né? Senão ele quebra tudo que não precisa para você ter que pagar mais caro. Deu para você entender? Então tem coisa que não precisa fazer, que eles dizem para você fazer e você faz achando que sabe, não sabe, fica pior a situação. E aí tem que pagar mais caro para arrumar. Deu para entender, né? Então vai entendendo aí. Esse conceito de entropia negativa, preste atenção no que eu vou dizer. Esse conceito da entropia negativa, que é a nossa, das sombras, consiste em reverter a entropia final que alcançará o estágio de bagunça e caos ao qual terminará. Né? Aquela desordem que foi deixada por uma ação que precisava ser acionada, precisava ser feita, realizada. Então, ou seja, nós viemos para cá com uma missão, né? Viemos para cá para realizar uma missão. Essa missão de realizar causa muitos percalços, deixa muita bagunça, faz algumas merdas. Beleza. Mas quando você termina, tem que arrumar.
a bagunça e o caos que foi gerado pela missão que você veio realizar. Ah, mas ele não sabe arrumar. Olha, era para ter sabido pelo tempo decorrido. Já temos 5.784 anos de aprendizado que você deveria saber nessa escola da serpente. Como ela termina, você teria que entender-se com a gente, porque se você não sabe como fazer, nós te ensinamos. Mas se você não quer, olha, literalmente, entenda isso, nós não ajudamos ninguém, nós não somos escravos de ninguém, não, nós não fazemos serviço para os outros, não. Foda-se, é seu. A entropia negativa, que é essa nossa área, né, que nós temos esse conceito, temos esse lado para apresentar, ele é das sombras. É rigorosíssimo, por quê? Porque você devia saber. Você não pode ficar zoando com a nossa cara nem com a cara do Criador. Ele criou você para saber. Você está dizendo para ele que você é um lixo, ele vai tratar você. Tá certo? Então, essa é a nossa área. Também ela é chamada de informação sombria. Por quê? Porque você vai saber o que vai acontecer, você tem que estar lá para fazer e também para arrumar o que vai acontecer. Tá? É por isso que é sombria, certo? E muitas coisas eles não queriam que viesse a acontecer porque sabiam onde ia dar. A grande maioria já não ia mais aqui estar, porque é um estado emocional que você troca, você muda. Aí acaba essa ideia de livre-arbítrio que a religião deu para se manter na alimentação da ignorância. Beleza? Então a religião acabou? Acabou o livre-arbítrio, porque foi ela que deu. E aí, como é que vai ficar a sua consciência? Revoltada porque acha que vai ser como os senhores do escravo, ou feliz porque vai ser com o Criador da sua alma que te ama, sempre amou e nunca quis isso que aconteceu. Mas precisou para você saber, é um aprendizado. Todo aprendizado é valoroso, se você o aprender de coração. Caso contrário, fica por final, porque é por revolta. Né? Então, só o Criador responde às revoltas que ele deixou. Ele é o Criador, ele criou a dor. Tá certo? Isso tem que entender. Então é chamado de informação sombria, pois, de acordo com o princípio da entropia, quanto maior a informação que você tiver, que a alma tiver, que a esponjinha, chamado etérico adâmico, tiver, menor será a desordem deixada. Claro, ele pode sair deixando tudo arrumado. Hoje, já nós sabemos que você não precisa sair e vai deixar arrumado porque você não vai ter ninguém para fazer o que é seu. É só você que faz. Por um lado, isso é perfeito, porque a casa é sua, não é? A casa é sua, você é que cuida dela, você é que limpa ela, você é que faz ela diferente. Então, você não vai abandonar mais sua casa, tá certo? Então, quanto menos desordem tiver para arrumar, melhor para quem? Para você que vai habitar. É ou não é? Então venha trabalhar com a gente. Mas trabalhe de coração, porque se não for de coração, olha, eu vou dizer mais uma vez, o foda-se é seu. Bom, para terminar, ou seja, quanto mais você souber, quanto maior for sua consciência do saber, menos bagunça fará você para arrumar. Você. Não venha me chamar para arrumar sua bagunça, não, que eu não vou arrumar, não. Mas que ela vai cair no seu colo, vai. Toda sujeira vai. Então, tem outra maneira de conscientizar uma arrumação. Ó, o pedreiro fez aquela bagunça lá, deixou aquela merda toda. Porra, caralho, olha que merda que você fez. Foda-se seu amigo, você fez essa merda, você arruma, ajeita essa porra aí, porque eu não vou pagar para ninguém que é desse jeito, não. Tem milhares de pedreiros melhor que você e não deixa nesse estado. Então faça-me um favor de arrumar essa merda para receber. Senão, vai embora e não vai receber nada porque eu não vou pagar. Então tem várias formas de tratar uma consciência devido à sua própria entropia. Depende dela, cara. Cada um é burro o suficiente para receber o que precisa. É assim que funciona. Eu, sinceramente,
Não tô nem aí, foda-se. O Criador já voltou, ele que resolva com cada criatura, foda-se é dela. Tô nem aí. É simples assim. Beleza? Então, deixando aqui essa aula sobre entropia para vocês entenderem que o sino já foi batido. Para quem não sabe, já estão andando batendo sino na cabeça, na cabeça, que é no ouvido dos outros, avisando que coisas vão acontecer porque estão sendo chamados para se alimentar da ignorância. E aí, como é que vai ser? Vai continuar ignorante ou vai mudar? Às vezes mudar para alguns é um sacrifício. Sabe por que é um sacrifício mudar? Porque o desgraçado, a desgraçada não quer, cara. Não quer. Quando uma pessoa não quer uma coisa, fica muito difícil porque ela está fazendo por outra. Aí é foda.